Ha terrorizzato intere generazioni. È stato il vostro incubo peggiore. Il capolavoro di Dario Argento. Suspiria. Então, crianças, estamos aqui com mais um episódio do seu podcast Mondo Giallo, que você pode ouvir nos principais tocadores de áudio que existem disponíveis no mercado. Espero que estejam gostando. Quem está chegando agora, por favor, maratone desde o primeiro, vai valer a pena. E é muito feito com muito carinho para vocês, por um fã ardoroso do cinema de gênero italiano, que é a minha grande paixão. Todo mundo que me conhece sabe disso. Há muito tempo, embora eu goste de outras cinematografias, gosto do cinema asiático, gosto do cinema de outros países da Europa, como o cinema espanhol, o francês, o alemão, o britânico. Gosto muito de algumas coisas da Escandinávia também. Tem coisas muito boas, do leste europeu também. E por aí vai, né? O próprio cinema aqui da América Latina tem coisas muito interessantes, o México. O cinema americano tem coisas muito boas, já fizeram coisas muito boas, agora estão cometendo aberrações e insanidades, assim como esse Exorcista, o Devoto, que deve estrear em outubro, que eu acho um absurdo um ser humano ter tido a ideia, a ousadia de querer fazer uma nova versão do Exorcista, que está completando 50 anos. É um filme de horror perfeito, um filme de horror histórico, maravilhoso, com um texto poderoso, uma direção poderosa do William Friedkin, atores incríveis em cena, efeitos práticos da época que ninguém imaginava. Eles criaram muita coisa durante a filmagem. É um filme maravilhoso, a música, tudo é perfeito. E eles resolveram fazer um outro filme. Fazer o quê? Sabe, não teve ninguém que gritou, que quis proibir, quis prender esse diretorzinho novo, que eu me nego a dizer o nome, aquele que nos deu o Halloween Ends, aquele lixo. Por a hora e meia mais inútil da minha vida, em todos os tempos, vendo um filme, foi o Halloween Ends. Detesto o filme, acho uma coisa absurda. Mas fazer o quê, né? Então, eles resolveram fazer esse remake, vai se fazer o quê, né? Então, dos filmes que eu gosto muito, assim, que eu vi durante a minha vida, em sessões, assim, que foram históricas pra mim, tem muita coisa, como, por exemplo, os filmes que eu via no saudoso Cine Bristol de Porto Alegre, que foi o cinema que formou toda a minha geração, todo mundo que foi fazer cinema, foi fazer crítica, fãs, cinéfilos, pesquisadores, todos se formaram nas sessões do Cine Bristol, que era no Oswaldo Aranha, do lado do Cine Baltimore, que era Cinerama, e o Bristol era uma coisa impressionante, assim, os filmes que eu vi lá são coisas assim, impressionantes, era uma programação mais de repertório, assim, tipo a semana do cinema japonês, a semana dos filmes de terror, a semana Buñuel, por exemplo, falando do mestre espanhol, a semana Fellini, a semana isso, a semana aquilo, e muitas reprises. E teve uma época, assim, bem depois, que eles passaram a colocar algumas estreias, assim. Mas mesmo assim, estreias de muita qualidade. Quando começou essa questão das estreias no Bristol, eu me lembro de ter visto Contos de Nova York, aquele filme em 3 episódios, que é um episódio do Coppola, um do Scorsese, que é maravilhoso, o episódio do Scorsese, e um do Woody Allen, que é incrível, que a mãe dele fica gigante em Nova York, trolando ele, é muito engraçado. E eu vi muitas outras coisas, mas eu me lembro da Semana Jean Renoir, eu me lembro de ter visto no Bristol A Casa da Noite Eterna, Possessão. É uma das primeiras vezes que eu vi Sexta-feira 13, o primeiro, o original, do Sean S. Cunningham, foi lá. Vi o Poakatsi, Koenitskatsi, esses filmes cult da época. Tinham outros cinemas em Porto Alegre muito cults. Tinha o Cine Avenida, que depois abriu uma segunda sala, que era super badalada. Tinha o Cinema 1 Sala Vogue, na Avenida Independência, que era maravilhoso. Tinha uma programação impressionante. Quando o Listomania, do Ken Russell, foi liberado, passou lá, no Cinema 1 Sala Vogue, me lembro. Foi uma coisa impressionante, todo mundo foi ver, assim. O Ken Russell teve muita coisa que estreou bem anos depois. Me lembro, Os Demônios foi nos anos 80. Filme de 71. Me lembro que eu vi com um amigo, até morava lá perto de casa, a gente falou, tem um filme, não sei o que.
os demônios, né? Mas eu não tinha muita ideia. Eu sabia que o filme tinha sido proibido, que era do Ken Russell, que eu já tinha visto algumas outras coisas dele maravilhosas, que é um diretor que eu adoro, que fez o Viagens Alucinantes, Altered States, fez o Crimes de Paixão, a versão sem cortes, que é maravilhoso. Fez Tommy nos anos 70, a ópera rock do The Who, que é uma coisa impressionante aqui. O Roger Daltrey, até a Tina Turner aparece como a rainha do ácido, maravilhoso. Oliver Reed, é um daqueles filmes que não se fazem mais. Ninguém teria mais coragem de fazer esse tipo de filme. E era uma outra época de grandes filmes, grandes programadores da sala. Mas o Bristol foi assim o grande epicentro de tudo. Você encontrava atores, diretores, intelectuais, cinéfilos, famosos, críticos. Tinha um público muito impressionante, assim, muito legal. Era um respeito, não se ficava gritando, não se ficava falando durante a projeção. É um mundo totalmente diferente da realidade que nós vivemos hoje, que é uma coisa absurda, uma selvageria aí numa sala de cinema, em determinados lugares, assim, porque é um horror, assim, até numa das salas do Shopping Bourbon, aqui em São Paulo, que é uma coisa da alta elite. O estacionamento é caríssimo, uma fortuna. Eu me nego a dizer quanto é o estacionamento, porque eu tenho vergonha, assim, de que alguém vai lá e paga por aquilo, para deixar 2, 3 horas o carro. E até porque a gente vai sempre de Uber, nós não dirigimos aqui em casa. Por motivos óbvios. Mas o Uber tem sido o nosso meio de transporte mais comum aqui. E até numa sala do Bourbon, do Espaço Itaú do Bourbon, teve uma mulher, um soco, um tapa, uma coisa na cara da outra, no filme da Barbie. Que isso, gente? As pessoas não se comportam mais. E ficam gritando, e ficam falando no celular. É uma gente estúpida, uma gente brega, sabe? Até eles têm dinheiro, mas não adquiriram educação. É aquela coisa, tem gente tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro, né? Então fica aquela coisa horrível, sabe, de se ir numa sala de cinema. Porque você acha que num lugar caro as pessoas vão ter mais educação. Isso não é verdade. Eu me lembro de uma briga que 2 caras se pegaram de soco numa sessão aqui no Shopping Gianópolis, que é alto luxo, aqui perto de casa também. E os caras começaram a tretar um com o outro, porque um falou uma coisa, o outro não gostou, pegou atravessado e começou a se tapear. Aí veio segurança, um lugar que você nunca mais imaginar. Uma coisa dessa. Mas o ser humano tem essas coisas, essas dificuldades de convivência. Nessas últimas décadas, tudo mudou muito. O mundo virtual se confundiu com o mundo real, as pessoas às vezes perdem a noção. Mas eu já peguei sessões, assim, as poucas vezes que a gente vai no cinema, a plateia é bastante educada. Principalmente aqui perto de casa, que eu tenho o Shopping Frecaneca, que tem umas salas até onde o público é bastante comportado. Eu não me lembro de ter visto nenhum escândalo, até pode ter acontecido, mas eu não me lembro. Eu adoro tumultos em salas de cinema, assim, que nem na Mostra Internacional de São Paulo, quando eu ia na Mostra, que eu não vou faz muito tempo, quando passou o Taxidermia, aquele filme húngaro, que se espalhou a notícia de que numa sessão de uns dias antes, uma menina saiu tapeando o namorado na cara, porque falou, você é doente, você é psicopata, me trouxe pra ver esse filme, e não sei o que, eles que juntou gente, e se espalhou, mais que o WhatsApp. Acho que na época, né, era 2006, nem tinha o WhatsApp, eu acho. Pelo menos eu não usava. E então, aí, na outra sessão, daí que eu fui, tava lotado. E tinha um menino do meu lado que começou a chorar nas sequências mais finais do filme, que são mais gore, assim. E a namorada cutucando o braço dele. É muito engraçado a reação das pessoas do cinema. Mas foi o máximo que aconteceu. Mas eu não vi dessa menina estapeando o cara, chamando o namorado de psicopata. Eu não vi, eu não presenciei essa cena na saída do cinema. Eu acho que nem foi numa das salas do Frecaneca, acho que foi em outra sala. Porque até para ir na mostra, que é interessante, porque tem várias salas que passam os filmes da mostra mais ou menos próximas daqui. E na época que eu ia, até ia a pé, entusiasmado. Vamos lá, não sei o quê. Depois eu fiquei muito desgostoso, os comentários, uma gente muito chata. Na fila se ouve coisas absurdas, os monitores se acham mais importantes que os diretores dos filmes. É uma coisa deprimente, sabe? Ter que lidar com esse tipo de coisa. Eu não tenho mais idade para isso, não tenho mais paciência. Eu tô muito chato, eu tô cada dia mais chato. Tem coisas que eu não tolero mais, é uma coisa impressionante. Então eu procuro ir, se é pra ir no cinema, tem que ser uma coisa
muito extraordinária. E tem que, sabe, dependendo da sala, tudo, dia, preço, tudo. E aí a gente vai. Mas eu prefiro ficar em casa atualmente. Aliás, tem vários amigos meus que estão nessa vibe, assim, até que moram em outros países, assim. Então, uma das sessões que eu fui em Porto Alegre, também, que teve uma mostra, e foi muito legal. Essa mostra teve em São Paulo, acho que foi no MIS, e depois passou na Sala Redenção, que eu não sei se existe ainda, uma sala que eu vi algumas coisas interessantes, até uma sala bem... que tinha um repertório bem, sabe, super caprichado. Foi nessa Sala Redenção que eu vi o Romance, do Sérgio Bianchi, que é maravilhoso, adoro romance. E foi lá que eu vi o Asas do Desejo, numa pré-estreia do Wim Wenders. Então tem toda uma tradição, assim. Eu fui em debates lá também. E foi nesse cinema que nós vimos o Suspiria, uma cópia muito ruim, que só uma parte dela, tipo aquele início do filme que é a coisa mais linda do mundo, estava muito prejudicada a cópia, era cópia em película, né? Mas mesmo assim deu pra sentir o clima. Assim. Esse clima impressionante que esse filme tem. O Suspiria é um filme histórico, um filme que é referência dentro do horror cinematográfico italiano da Era de Ouro, do horror cinematográfico italiano. É um filme que Dario Argento teve a colaboração da Daria Nicolodi no roteiro, e inclusive a coisa de ser num internato de moças. Vem de duas fontes isso. Primeiro, porque a sogra do Argento, na época eles ainda, acho que, não sei se eles estavam casados, né? Mas a mãe da Daria Nicolodi, eu já falei isso aqui, ela falou, ela testemunhou uma vez que ela estudou numa escola na Suíça que lidava com o ocultismo, com alguma coisa ligada à bruxaria, e era uma escola só para moças. Aí isso até acabou desdobrando no fenômeno que se passa na Suíça numa escola para moças, né? Mas a outra referência que tem o Suspiria é o filme La Residência, do Narciso Ibáñez Serrador, o mesmo homem que nos deu Quem Pode Matar a um Ninho, ou Os Meninos no Brasil, que é um diretor maravilhoso. Ele fez esse La Residência no final dos anos 60, que é uma coisa impressionante. Parece que é um internato derradeiro no Brasil, o título. Ele tem vários títulos, tem títulos em inglês também. Mas o título oficial é La Residência, que é no internato de meninas que começam a acontecer uns crimes. É um dos filmes de horror mais bonitos que eu já vi. Ele conseguiu, o Serrador conseguiu extrair poesia do horror. Isso poucos diretores conseguiram. O Mário Bava conseguia isso. O Argento conseguiu várias vezes essa poesia do horror. E no Suspiria tem muito dessa carga dessas meninas convivendo juntas, embora tenham homens também na academia de dança, que a Suzy Bennion vai, né, dos Estados Unidos para Freiburg, na Alemanha, e estudar, ter uma especialização nessa escola de balé, assim, que é bem interessante. Aí ela chega no lugar numa noite de chuva, e é tudo muito confuso, ela não consegue entrar, ela vê uma moça saindo, correndo na chuva. Essa moça fala alguma coisa, que fala da cor azul, mas tudo fica muito misturado com os relâmpagos, com aquela confusão toda. Aí nós vemos essa menina fugindo, assim, na chuva, e vai se proteger no outro edifício, onde ela encontra uma professora, ela conta que está se sentindo perseguida. Aí nós vamos ver aquela famosa cena da janela, dos olhos, que é muito conto de fadas, é muito fantasia, muito Mil e Uma Noites, aqueles olhos, né, no escuro, na janela. A música do Goblin, que o Goblin fez pro filme, que é uma trilha sonora histórica, fica muito presente nesse momento. É uma coisa impressionante. Assim. O Suspiria, de 77, do Dario Argento, tem para mim uma das 5 melhores fusões de música e imagem da história do cinema. Eu vou ainda falar sobre esse top 5 num futuro episódio aqui. Mas com certeza, o que ele conseguiu, o resultado que eles conseguiram, o Suspiria do Argento não seria o mesmo filme sem a trilha sonora do Goblin. Tirou a trilha sonora, acabou o filme. Uma coisa impressionante que eles conseguiram. Uma coisa muito rara, de muita sintonia entre os compositores, o pessoal da banda Goblin, com o Argento. O Argento dava sugestões, ele tinha um certo conhecimento de música, ele inclusive colaborou com a trilha sonora do Dawn of the Dead, do Jorge Romero, que o Argento é co-roteirista, né, e co-produtor. Então ele já tem um histórico, o Argento, de dar um pitaco nas trilhas sonoras. Então, aí nós vamos ser transportados para essa escola de dança,
É um prédio vermelho com detalhes dourados, é muito bonito, né? É uma coisa que eu percebia detalhes da beleza dessa imagem desse lugar quando eu vi o Blu-ray que a Versátil lançou, que era um box com 2 filmes do Argento, o Suspiria e o Prelúdio para Matar, o Deep Red, Profundo Rosso, então com cópias lindas, e aí eu fui ver a beleza do Suspiria, ainda mais em HD, em Blu-ray, né? É uma coisa impressionante. O segundo impacto que eu tive com o Suspiria. Antes eu tinha visto o que saiu em DVD, uma versão que saiu em DVD duplo aqui no Brasil, que tinha aquele documentário A Night for Horror, como segundo disco, que era uma capa muito bonita até. Eu tenho um outro DVD da Anchor Bay também, do Suspiria, e esse Blu-ray da Versátil. Tem um outro Blu-ray francês também, do Le Maître du Fantastique, da coleção, do Suspiria. E é uma coisa impressionante, a cada restauro que eu vejo. E isso tudo me elevou a potências assim, de deleite estético, assim, nunca vistas quando nós vimos. Eu e o William fomos no Instituto Moreira Salles, na histórica sessão dos 40 anos do Suspiria, e era uma versão 4K. Então foi uma coisa, assim, a música era uma coisa... Tinha detalhes do som, da edição, da engenharia de som que eu não tinha percebido ainda. Um susto que você levava, parecia que as coisas estavam passando na cara da gente. Uma coisa impressionante. Assim. Uma sessão lotada. Infelizmente, eles fizeram uma sessão única. Eles tinham que ter feito mais uma sessão. Teve muita gente legal que eu conheço que ficou de fora. A gente conseguiu o ingresso um dia antes, por acaso, porque que meio que corria uma notícia que era só no dia que iam vender os ingressos. E a gente esteve lá um dia antes, não me lembro por quê, e acabou adquirindo já o ingresso, já garantimos o ingresso para essa sessão dos 40 anos do Suspiria em 4K, e foi uma coisa impressionante. Eu nunca vou esquecer, assim, enquanto eu viver dessa sessão. Então é um filme que ele me marcou de várias formas, me impressionou esteticamente de várias formas, com o passar dos anos, assim. E eu acredito que daqui a 10, 20 anos ele ainda vai me impressionar. Ele é tão impressionante que o nosso querido Guadagnino, o Luca Guadagnino, fez a sua versão, né, do Suspiria, recente, né, ambientando tudo nas frias cores, na escuridão do inverno da Berlim Oriental. Então era uma outra coisa, uma outra vibe. Ele tem algumas cenas muito interessantes, o remake do Guadagnino. Eu gosto de várias coisas. Eu acho um filme que tem assim, o seu valor, também na trilha sonora, também numa série de coisas. A trilha lá do menino do Radiohead é impressionante. Em alguns momentos, tem coisas incríveis no filme. E ele conseguiu dar uma vida ao filme, um olhar diferente. Gostei muito. Mas eu quero falar desse Suspiria do Guadagnino num outro episódio, porque tem muita coisa que eu gostaria de falar, alguns detalhes, assim. Então eu prefiro falar nesse episódio mais do Suspiria de 77. Certo? Então, nós vemos esse filme, essa questão da cor, né, que é muito forte, uma coisa que está presente durante todo o filme, a tensão cromática do filme, e a questão da atmosfera, que é essa cor, que é essa coisa da imagem, essa textura da imagem que eles conseguiram. É uma coisa muito impressionante. Isso foi graças ao Luciano Tovoli, o diretor de fotografia, que teve a ideia de usar negativo. E só se usava negativo, né? Negativo vencido. Então há toda uma questão estética bastante singular nesse filme. E principalmente nos momentos onde a cor explode. Uma coisa impressionante durante todo o filme. Muito vermelho, o vermelho, azul, verde, amarelo. Está presente no filme o tempo todo, a iluminação dos corpos, os detalhes. No primeiro assassinato, o detalhe da mão com a faca na barriga da menina, com uma iluminação vermelha, como se estivesse sendo uma coisa, uma concepção pictórica de um quadro, assim, se estivesse mostrando um quadro, aquele ali parado um segundo, pareceria um quadro. Há toda essa coisa no filme de diálogo com a pintura. Assim. O filme ele tem a grande força dele também na Jessica Harper, que faz a Suzy Bennion. A Jessica Harper, eu já falei aqui, é sempre bom falar,
porque daí eu já recomendo esse filme, que não é todo mundo que conhece, infelizmente, mas é um filme que eu amo, que é O Fantasma do Paraíso, do Brian De Palma, de 75. O Argento viu esse filme, viu a Jessica Harper em cena, que ela é a protagonista feminina do filme, que é uma espécie de versão rock and roll do Fantasma da Ópera, mais ou menos. E é um filmaço, maravilhoso. E ele viu ela e se encantou com a beleza, a questão da pele dela, que é muito branca, o cabelo muito escuro, que ele remeteu ele à Branca de Neve, que era mais ou menos a figura que ele meio que teve como uma das inspirações para construir a personagem. Mas é uma Branca de Neve também que tem essa questão de ser uma moça especial, ela tem dons especiais, só que ela não sabe. Ainda não, ela vai descobrir isso bem depois. E nós vemos ela chegando nesse lugar e vamos aos poucos descobrindo que a tal Academia de Dança de Freiburg ela é comandada por bruxas. E tem uma mulher misteriosa, seria uma diretora, que nunca aparece. Ela se esconde, ela fica meio que no sótão, no lugar escondido. É tudo muito misterioso. Tem uma sequência em que elas têm que dormir numa espécie de lugar cercado de cortinas, por causa de uns vermes que apareceram no filme. Depois eu vou falar mais desses vermes. Aí elas estão nesse lugar, e daí quando você apaga a luz fica tudo vermelho, toda a coloração vermelha. E aparece o vulto dessa diretora, com um ronco bem macabro, assim. E eu só vi aquele ronco do meu lado, à noite eu saí correndo aqui do apartamento. Deus me livre, coisa assustadora. E aí, essa questão dos vermes também é uma coisa que o Dario Argento usou. O Fulci usou verme milhões de vezes. Mas o Argento usou nesse filme, numa cena que ela tá se penteando no toalete, e ela sente uma coisa caindo no cabelo, ela vai ver, são pequenos vermezinhos. Aí ela olha pra cima e vê o teto cheio de vermes caindo. Aí ela grita e todo mundo está gritando. Eram os vermes que estavam numa parte superior da tal academia de dança, e aí é por isso que elas vão ter que dormir nesse lugar cercado de cortinas. Aí fica explicado. Esses vermes vão aparecer muito no Fenômena, que foi o episódio passado, falei desses vermes, e o Fulci usava muito, né? No Pavor na Cidade dos Zumbis, o Paura nella città dei morti viventi, tem chuvas de vermes. O Fulci adorava, era uma coisa impressionante. E tem um filme japonês, um slasher dos anos 80, chamado Evil Dead Trap. Parece que saiu com uma armadilha do diabo, uma coisa assim, armadilha do demônio. Ele saiu num box da Versátil, de horror japonês, do último spin-off deles. E também ele pelo menos estava na Darkflix. E é um filme, é um slasher dos anos 80, totalmente diferente do que eles faziam nos Estados Unidos, de uma produtora de TV que vai atrás de uma fita que ela recebeu, de uma gravação de uma morte snuff, de uma fita de snuff movies, e ela vai com a equipe atrás do lugar onde foi filmado. Aí começam até as mortes, como em qualquer slasher, né? E tem uma cena que uma das vítimas, né, ela tá numa sala e começa a cair coisas no cabelo dela, ela vai ver que são vermes também. É uma citação explícita, direta desse Suspiria do Dario Argento. A menina tem o cabelo igual até da Jessica Harper. Coisa impressionante, muito legal esse filme Evil Dead Trap. Tem o 1 e tem o 2. Eu gosto mais do 1, mas o 2 é interessante também. A armadilha do demônio, a armadilha do diabo, uma coisa assim. Eu acho que tinha até no YouTube esse filme. Então, aí, olha como os filmes eles vão se citando, os diretores vão vendo, e daí um diretor pega dali, se financia do outro lado, não sei o quê. Mas não basta essa questão do Evil Dead Trap ligado ao Japão. Tem um filme do nosso querido Norifumi Suzuki, eu acho que é de 72 ou de 74, uma coisa assim. Ele, acho que de 72 é outro, esse é de 74, se não me falha a memória, que é o School of the Holy Beast, a escola da besta sagrada, que é um non-exploitation, ou seja, um filme que explora a figura das mulheres religiosas com seus hábitos de freira, né? Então, é uma menina que vai para uma espécie de convento e tudo é muito bonito na chegada, mas depois ela vai descobrir que existem vários jogos de sedução, de dominação, de sadismo, de violência, tortura, várias blasfêmias. É uma coisa bem pesada o filme, é muito legal.
O Norifumi Suzuki é doido, ele fazia umas coisas absurdas na época. Ele fez o Sexo e a Fúria, que é maravilhoso também, que tem a Christina Lindberg, aquela menina que fez o Thriller, a Cruel Picture, aquela que ela tem que usar o tapa-olho, que foi a inspiração da personagem de tapa-olho do Kill Bill, né, da Daryl Hannah. Então a Christina Lindberg tem uma cena que ela tá se catando com uma japonesa, que é uma das cenas eróticas mais bonitas que eu já vi até hoje, uma coisa impressionante. O filme é muito bonito, visualmente falando, tem todo um requinte na fotografia, na direção de arte. Ele fez também o Beautiful Girl Hunter, que é um filme extremamente misógino, perturbador. Ele mostra bem o que era a cultura do Japão, a coisa do machismo, da violência contra a mulher. É um filme muito barra pesada, muito doentio, tem cenas brutais, assim, e curiosamente no final ele tem uma cena que aparece uma máscara igual à máscara do filme do Mario Bava, do Black Sunday, muito parecida, assim, achei interessante, uma situação bem inusitada, vamos dizer assim. E então, Norifumi Suzuki, agora voltando à Escola da Besta Sagrada, tem uma cena nesse filme muito interessante. Por quê? Porque tem um corpo enforcado que cai de um vitral no teto. Isso acontece, uma cena igual na abertura, no início do Suspiria. É uma coisa impressionante. Eu passei uma vez em Porto Alegre numa espécie de masterclass. Masterclass é ótimo, né? Um bate-papo que eu tive com o pessoal, muito modesto, assim, imagina quem sou eu. E eu falei da obra da Argento, e um amigo meu montou na época pra mim algumas coisas, e eu mostrei as duas cenas, o pessoal ficou muito impressionado. Ah, que legal, isso aqui. Então, a cadeia de influências é muito maior do que se imagina, né? O Argento gosta muito do cinema japonês, ele é muito querido no Japão, é idolatrado no Japão, então ele tem esse contato, essa troca. E o Norifumi Suzuki, com esses 3 filmes, o Sexo e a Fúria, a Escola da Besta Sagrada e o Beautiful Girl Hunter, ele criou 3 obras absolutamente perturbadoras, que não são indicadas em hipótese alguma para pessoas facilmente impressionáveis, e vão se chocar. E não ele tá dizendo. Não, é verdade. Depois não vem dizer, eu vi o filme. Não adianta. Se você tem preparo para cultura cinematográfica, para isso, não que não ter cultura cinematográfica um filme extremo não quer dizer que você não tem cultura cinematográfica. Não estou querendo dizer isso. É que tem alguns filmes que você já tem que ter toda uma familiaridade com o cinema extremo, como é conhecido, né? Principalmente o cinema extremo asiático, que tem coisas muito barra pesada, como os chineses lá do Herman Yao, os filmes chineses dele, o The Untold Story, o Ebola Syndrome, são espetáculos bárbaros, grotescos, ultra violentos, irresponsáveis, mas são maravilhosos, assim, para quem curte, para quem consegue conceber, tirar desses filmes algo artisticamente relevante. Eu gosto muito do Herman Yao, acho ele um diretor muito talentoso, muito corajoso, principalmente no The Untold Story, em algumas cenas que é uma história real de um serial killer que existiu na China, e é bem pesada a história. Então, o Suspiria tem uma cena muito interessante, porque a academia, onde o pessoal fica dançando, num salão lindo, onde tem as aulas de dança, tem um pianista, um jovem, um homem jovem, mais ou menos jovem para adulto, já mais coroa, assim, que é cego e vem todos os dias com o cão guia dele, um cão policial, e ele toca piano para as pessoas dançarem e fazerem as aulas de dança. Tem um dia que há um problema com o cão, ele tem que sair da escola, mas ele meio que ameaça, deixa uma ameaça no ar, dizendo: eu sou cego, mas eu não sou surdo, entenderam? Como se ele soubesse de alguma coisa. Aí as bruxas agem, aí à noite ele está numa praça que lembra, como cenário, lembra as obras do pintor surrealista italiano De Chirico, que pintava espaços, assim, com colunas, com espaços meio romanos, com praças enormes, um espaço vazio grande. Lembra, parece um quadro dele, o cenário onde esse homem cego está com o seu cão passeando à noite, e aí só com a montagem e com a trilha sonora ele começa a construir uma atmosfera de horror asfixiante. Você fica apavorado. O que vai acontecer? E a música começa a se tornar cada vez mais alta, mais insuportável, entre aspas, porque são ruídos muito fortes
há toda uma percussão pesada, metálica. Uma coisa muito impressionante essa sequência do Homem Cego e do Cão nessa praça durante a noite. Uma coisa impressionante. Impressionante mesmo. E que depois o Fulci vai citar essa cena no The Beyond, né? No Terror nas Trevas também. Tem uma citação. Há uma cena de uma menina que cai numa sala com uns arames. Uma coisa. Tem uns momentos bem aterrorizantes o filme. O filme não é. O Argento estava começando, já tinha começado a trabalhar com a estética da violência, do gore, com o Profundo Rosso, né, o filme anterior, e nesse ele cria algumas cenas muito fortes em termos de violência gráfica, mas tudo muito bem realizado, muito bem colorido, com a fotografia do Luciano Tovoli, linda, e a coisa que ele conseguiu, né, com o negativo vencido, e a música espetacular dos Goblin, que é uma coisa impressionante. Impressionante. Inclusive, no show do Claudio Simonetti, que era o tecladista, ele tocou guitarra, também alguns instrumentos. Ele falou que aquele aquele suspiro é ele, o vocal é dele. E no show que ele fez ao vivo lá no Fantaspo, ele tocou e foi incrível, muito legal. E ele vai falando de suspiros, assim. E o filme tem uns gemidos, umas coisas guturais também, em determinadas partes da trilha sonora. É uma trilha impressionante, obrigatória. Quem trabalha com trilha sonora ou quer saber como pesquisar a trilha sonora para o seu espetáculo, a trilha do Suspiro é aquela coisa obrigatória, é lição de casa. Então, daí teve esse filme de 77, que foi uma coisa, um marco no cinema, uma coisa impressionante. Desde a sua abertura no aeroporto, que é uma coisa que já... Ele abre o filme já criando uma expectativa, e tem aquela narração dele, né, que é a voz dele em italiano, na versão italiana, na versão inglesa, eu não sei se é a voz do Argento, fico devendo essa informação, mas não parece, né, até pelo sotaque. O Argento fala em inglês com bastante sotaque, um sotaque meio macarrônico. E é uma abertura impressionante, onde nós já vemos a trilha sonora. E o legal é que ele brinca, o Argento brinca muito. Ele gosta de pegar coisas do roteiro, colocar easter eggs aqui e ali. Tanto que o motorista de táxi que leva a Suzy Bennion, quando ela chegar no aeroporto, até a academia de dança, ele vai reaparecer, é o mesmo motorista, o mesmo táxi, na Mansão do Inferno, no Inferno, de 1980, numa cena que uma moça tá indo, a Sarah, ela tá indo numa biblioteca que tem obras medievais, obras de ocultismo, que é uma das melhores sequências do Inferno, uma coisa impressionante, essa sequência como ela termina. E ela chega nessa biblioteca, nesse táxi do mesmo motorista do Suspiria. É muito engraçado isso, mas é legal, assim, eu gosto de diretores que brincam com essa coisa que agora se chama de easter egg, mas na época não se chamava de easter egg, que deixa coisas aqui e ali. Tem diretores que deixam coisas bem explícitas, até que a gente demora pra notar, mas tem coisas que são mais óbvias, assim. O Tarantino faz isso o tempo todo. O Tarantino é easter egg puro, todos os filmes dele, do início ao fim. É uma coisa impressionante. Só na sequência que ela corta a coisa do pé, do calcanhar do abusador dela no hospital, tá tocando uma música do Sete Noite Nero, do trio, né, do Bixio, do Freeze, e que é uma trilha maravilhosa. E antes disso ele fala My name is Buck and I'm here to fuck, que é uma frase que o Robert Englund, garoto, fala na abertura do filme do Tobe Hooper, o Eating Alive. É muito legal, assim, o Death Trap também, dependendo de onde vocês acharem o filme. E é muito legal, assim, ele cita 2 filmes totalmente diferentes numa mesma sequência, 2 easter eggs que o Tarantino coloca ali, totalmente diferentes, que o Eating Alive não tem nada a ver com o Sete Noite Nero do Fulci, que aliás é um diálogo do Fulci impressionante, é que ele construiu o filme muito mais na atmosfera do que na violência. Tem pouquíssima violência gráfica, mas é um filme que você começa a ver, você não para, você gruda o olho na tela, é uma coisa impressionante, maravilhoso, o Sete Noite Nero, que é premonição, se não me engano, ou 7 notas em preto, uma coisa assim. Mas ele saiu como premonição no Brasil. Ou The Psychic também. Tem um cartaz que é uma caveira, assim, chamado The Psychic.
também. Eu acho que é a versão americana do filme. É muito legal, muito legal. O Fulci é maravilhoso. Mas voltando ao Argento, voltando a Suspiria, então, aí é um filme que ele conseguiu criar essa questão das bruxas, né? Falando de uma tríade, né, de mulheres, que vem da coisa do Le Fanu, né, das três mães, e ele fala da primeira mãe, né, a mãe dos suspiros, que tá nessa casa em Freiburg, na Alemanha. No inferno, nós vamos ver a Mater Tenebrarum, a mãe das trevas, e quem faz é a Darlene Collodi, linda no filme, e tem aquela cena famosa da morte no espelho, que é um truque que o Argento pegou do Baron Blood, do Mário Bava. O Mário Bava ajudou o Argento a dirigir o Inferno, a Mansão do Inferno. Quando eu falar do Inferno, eu vou falar sobre essa história E o Mário Bava ajudou muito o Argento. Muito, muito. Então, aí tem na Mansão do Inferno é a Mãe das Trevas. E naquele Mother of Tears, que é um filme que decepcionou todo mundo. Que o Argento não teve orçamento para fazer. Ele não deveria ter feito. A minha opinião, ele deveria ter deixado. Mas ele quis fazer, quis terminar, sem grana. E era um filme que precisava de muito dinheiro. O projeto original era totalmente diferente. E essa Mother of Tears é a mãe das lágrimas, que é a mais cruel e a mais bonita de todas. Ela chega a aparecer no inferno, na cena que o menino tá na aula de música. Tem uma menina lindíssima, com o olho lindo, parece um gato. Ela tem um olho de gato lindo, uma cor linda, e ela tá segurando um gato lindo no colo. Ela seria a mãe das lágrimas, né? Que seria uma citação dela, que ela seria a mais bonita e a mais cruel de todas. Mas eu já tô entrando no inferno, eu prefiro deixar o inferno para outro episódio, que é outro filmaço, né? Que eu vi no Cine Lido, nunca me esqueço, em Porto Alegre, uma matinê. Na época que a gente via essas coisas em matinê nos cinemas do centro, né? Quem diria? Já nem cinema do centro tem mais, tem muito poucos, hein? E a programação é totalmente diferente da época. Então, aí nós temos essa coisa das três mães, a mãe dos suspiros, a mãe das trevas e a mãe das lágrimas, né? Mater Suspiriorum, Mater Tenebrarum e Mater Lacrimarum. Cuidado se eu não repitam muito esses três nomes, eu não me responsabilizo com o que pode acontecer, né? Que são invocações muito de uma questão do ocultismo muito ancestral, assim, muito perigosa. Pode ser para quem quer invocar essas coisas ou lidar com magia negra, ou crianças, não brinquem com isso. Vejam só os filmes e tá bom. Não façam o que aparece nos filmes, que depois... E eu não me responsabilizo também. Daqui a pouco a mãe de alguém chega e tá você com a irmã amarrada, pendurada no teto, alguma coisa assim. Vou dizer, eu vi por podcast do Mundo de... Não tem nada a ver. Eu não recomendo nada, que façam nada do que tá nos filmes que eu comento aqui, por favor. Então, tem essa coisa dessas três mães, essa coisa ancestral, né? Que eu não diria que seria uma coisa Lovecraftiana, porque o Lovecraft ele é mais do horror cósmico, ele vai para um outro caminho. Tem a questão do tentáculo como signo, né, mais proeminente da obra do Lovecraft, das criaturas. E as três mães também teriam alguma coisa, alguma semelhança, alguma coisa mais próxima à obra do Edgar Allan Poe, eu acho. O Edgar Allan Poe tem mulheres muito fantasmagóricas, muito mortais na obra dele. Lenora, as coisas dele. Então, acho que estaria mais para Edgar Allan Poe do que para Lovecraft, essas três mães. Embora elas vão para um outro caminho, até, muitas vezes. Mas a questão da localização delas, que a mãe dos suspiros está em Freiburg, a mãe das trevas está em Nova York, onde se passa o inferno, né, a mansão do inferno, e a mãe das lágrimas está em Roma. Então, essas três cidades: Freiburg, Alemanha, Nova York, Estados Unidos, e Roma, capital da Itália. Então, nessas três localizações se encontram as mansões do covil dessas bruxas terríveis. E ele eleva a coisa da bruxa, que até é meio lúdica. Tem até uma coisa ligada às Wiccas, que vai nos levar para uma coisa mais fofa. Mas você vê que não é bem assim, a coisa é bem pesada. E eu não recomendo que mexam com essas três mães, deixa elas quietinhas. Essas questões de tríade, de três, o número 3 é muito forte no culto. Então, crianças, espero que tenham gostado dessa homenagem afetiva que eu fiz ao Suspiria. E, por favor, como eu falei, nos ouçam nos melhores tocadores de áudio. O Mundo Diálogo chega hoje ao 11º episódio e eu estou muito contente, certo? Vamos nos falando no decorrer do período e até mais.